Cada um tem uma personalidade, né? Querendo ou não, tem hora que tem umas opiniões diferentes, né? Mas assim, a gente parar um pouquinho, né? E dar uma pensada bem para Deus abençoar, pra gente não fazer coisas ruins, né? Porque o inimigo, ele tá ali na vida das pessoas ali, ó. Querendo que as pessoas briguem a todo tempo, né? Querendo que as pessoas se separem a todo tempo, então é complicado. Ah, e você falando de inimigo agora eu lembrei. Eu acho que quando eu conheci meu marido, alguma coisa não gostou muito. Sim. Porque eu era muito festeira. E eu era recém-separada, eu era muito festeira. Então a gente separou, eu separei do meu primeiro marido e eu comecei a festar. E ele separou também da primeira esposa dele, ele começou a festar muito também. Então, sim, quando a gente está na vida da bagunça, o inimigo não se preocupa, né? Isso. Porque a gente está na vida que ele gosta. Exatamente. Só que quando eu e ele se conheceu, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Coisas sobrenaturais. E ele também. Caramba. Coisas de eu estar dormindo e a televisão ligar sozinha. Caramba. Quando eu conheci ele, eu tenho um cachorro até hoje, o nome dele é Spike, que é um labrador. Eu sempre tive ele, porque como eu morava sozinha, tinha que ter um cachorro. E ele dormia dentro de casa, na verdade ele dormia dentro do meu quarto, sim, que eu era medrosa. Então, quando eu conheci ele, ele dormia no meu quarto, dormia dentro de casa ainda. Teve uma noite que ele acordou, o meu esposo, para ir no banheiro, e esse meu cachorro estava na cozinha debaixo da mesa, com medo. Só que no corredor, assim, ele viu uma sombra abaixada. E ele achou que era meu cachorro que estava ali. Na hora que ele fez assim para chamar ele, aquela sombra se afastou. Nisso que se afastou, deu um reflexo da luz da lua de fora. E ele viu que era alguma coisa e levantou e saiu andando. Caramba. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Aí ele ligou as luzes para ver, meu cachorro estava debaixo da mesa na cozinha. Ele abriu a porta para dar uma olhada, o cachorro, ó, vazou para fora, correu, ficou lá no portão, lá querendo ir embora. Caramba. Então isso é muito bacana e a gente vamos aproveitar o embalo do nosso papo. Então, se você é uma pessoa que tem muita fé em Deus... Eu tenho. Meu marido também tem muita fé em Deus. Meu marido, ele é uma pessoa que tem... Eu acho que ele tem a áurea dele aberta. Que é uma pessoa que vê. Aquelas pessoas que têm um dom de ver, é ele. Eu nunca vi. Eu vou falar pra você, eu nunca vi nada espiritual. Eu vejo assim, alguma coisa, a televisão ligar, que é uma coisa que a gente vê, né? A televisão ligar, alguma coisa assim, eu vejo. Mas eu ter visto alguma coisa igual ele vê, nunca vi. Mas ele, no começo, quando eu conheci ele, ele via muita coisa, muita coisa. Alguma coisa se irritou quando a gente se conheceu. Então o inimigo rondava querendo fazer alguma maldade com vocês, né? E ele me contava e eu morria de medo, porque eu sou aquela pessoa que eu acredito, mas eu não quero ver. Sim. Se eu ver, aí não sei o que aconteceria, mas eu não quero ver. Eu acredito que as pessoas veem, eu acredito que ele vê, mas eu não quero ver. Eu morro de medo desse mundo espiritual, assim, igual ele vê. Sim, é que nem você falou. Então, uma coisa assim, a gente não pode brincar muito com uma coisa. A gente sabe que o inimigo existe, sabe que o Espírito Santo também existe, né? Então, a gente temos que cuidar também. Tanto é que lá em casa a gente parou até eu mesmo, parei de falar palavrão. Sim. Porque eu percebi que quando eu falava muito palavrão, à noite a gente começava a ouvir as coisas. Filme de terror a gente também não assiste mais. Quando assistir filme de terror de noite, a gente começava a ouvir as coisas. E é sempre à noite de madrugada, assim, que começava a acontecer as coisas. Então, eu sempre gostei de sítio, né? Mas quando eu era pequeno, eu fui muito traumatizado. Meu pai tinha um sítio, né? Um sítio muito, muito bom. Que até hoje eu sonho com esse lugar. Direto eu sonho. Ainda falo pra minha esposa. Se um dia eu ficar rico, eu vou comprar o sítio de novo. Deus quiser. Meu marido é doido pra comprar um sítio também. Então, e era muito... Nossa, um lugar assim... Rio no meio do sítio. Terra boa, você planta tudo, colhe, né? Lugar também que dá pra criar umas vacas. E quando nós era pequenos, eu e minha irmã, nossas vizinhas, teve uma época que a minha mãe ela foi pra Porto Velho cuidar da minha avó que teve câncer, né? E a mãe da menina da nossa vizinha também teve câncer, a avó delas. E minha mãe e a vizinha foi pra Porto Velho. E meu pai trabalhava na prefeitura de guarda à noite, né? Muitas vezes ele ia pra rua trabalhar e nós ficava sozinhos em casa. Isso no sítio. Nossa. Mas deve ser gostoso, né? Nunca morei em sítio. Sim, é muito bom. Só que assim, tivemos muitos traumas. Às vezes nós estávamos assistindo televisão, certo? Você está assistindo televisão dentro de casa, você escuta a cadeira caindo na área, corrente arrastando. Não tem quando você mora na casa da sua área do sítio? Uhum. Aí a pessoa anda, não tem? E aí parece que está com o pé cheio de areia, assim. Nós escutava pisada. E aí quando nós já saíamos lá fora e acendia a luz, não tinha cadeira caída, não tinha, o cachorro não latia, né? Então era muito, muito cabuloso. Então eu passei muito medo. Em sítio essas coisas são mais fortes, né? Meu marido morou num sítio e diz que era mais pesado na época do que aqui na cidade. Então, mas assim, uma coisa, às vezes ele pode ter um pouco de trauma, entende? Isso que eu falo, porque até um tempo atrás eu carregava um pouco disso comigo.
A gente precisa se libertar dessas coisas. Porque tem que se libertar mesmo, procurar a Deus e pedir para libertação mesmo. Porque até um tempo atrás, ainda, como eu falei para você, eu aluguei uma chácara. Às vezes que eu tava dormindo de noite assim, eu fechava o olho assim, quando eu abria, acordava de manhã cedo assim, eu via aqueles vultos brancos passando, entendeu? Então assim, a gente precisa de libertações, traumas de infâncias que marcam a gente, entendeu? Gente, isso